Olá, bom dia, tudo bem? Como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos retomando as nossas aulas, ainda à distância, mas é assim que é o importante nesse momento, para que todo mundo possa ficar bem, que logo isso tudo possa passar e que nós possamos voltar todos bem, não é? Eu gostaria muito de conversar com vocês uma coisa muito importante. Eu sei que não tá fácil, eu sei que não tá do jeito como nós gostaríamos, da forma como nós sempre fizemos, né? Mas nesse momento é importante que cada um dê o seu melhor. É importante que nós nos esforcemos para que tudo isso dê certo. Nesse momento, a gente gostaria muito de estar na sala de aula, mas não dá, não pode. Então, nesse momento, é importante que a gente quebre barreiras, é importante que a gente ultrapasse os nossos desafios e que a gente possa fazer desse tempo o melhor. Então, por exemplo, no meu caso, para mim tem sido uma lição de vida. Eu não gosto de estar aqui gravando aulas para vocês à distância. O que eu gosto mesmo é de estar em sala de aula, de poder brincar, de a gente poder conversar, de poder fazer as coisas lá juntinhos. Mas não dá, não é possível. Então, nesse momento, o que eu tenho feito? Eu tenho me esforçado o máximo para dar o meu melhor, para explicar tudo da maneira como vocês merecem, da maneira como vocês precisam. Transformei aqui um pedacinho da minha casa numa sala de aula, tenho transformado minha vida para que eu possa ultrapassar esses desafios. A minha vergonha de estar falando aqui na câmera, mas enfim, eu estou dando o meu melhor. E agora eu gostaria de pedir para vocês, meus alunos, que vocês fizessem o mesmo. Se dediquem, dê o seu melhor, porque não importa se é à distância, não importa se estamos juntos, nós só aprendemos aquilo que nós realmente desejamos. Então, abra o seu coração, então leia tudo de novo, anotem, façam anotações daquilo que eu for explicando para vocês, marquem como lembretes, usem o marca-texto, usem o lápis de cor, pintem aquilo que for importante, para que isso tudo fique gravadinho, que vocês possam realmente aprender. Eu estou aqui à disposição. Qualquer dúvida que você tiver, utilize a plataforma, vá lá na plataforma, me envia mensagens que eu responderei. Nós teremos aulas ao vivo para que a gente possa ter contato, para que a gente possa matar um pouquinho da saudade. Então, a palavra de hoje é desejo. Então, tenha desejo de aprender. Faça perguntas, pesquise, use o seu dicionário. Então, utilize esse tempo de estudo realmente para estudar. Vocês já estão grandes, vocês não precisam ficar esperando só pelo papai ou pela mamãe. Vocês já têm condições de sentar e pegar o livro e ouvir o que a professora Josi está falando e anotar, e aí chama se tiver dúvidas. Tudo bem? Posso contar com vocês? Então, eu darei o meu melhor daqui e você dará o seu melhor daí e tudo vai ficar bem. Eu tenho certeza que em breve tudo isso vai passar. E lá na sala de aula a gente vai dar boas risadas, a gente vai lembrar de muitas coisas que aconteceram e isso tudo vai ficar como uma lição. Tá bom? Então vamos começar? A aula de hoje será de geografia e matemática. Então pega o seu livro. No livro de geografia nós trabalharemos hoje das páginas 12 até a 19. Eu vou fazer como eu faço na sala de aula. Eu vou ler, vou explicar e vocês vão fazendo. Qualquer dúvida vocês parem o vídeo. Corre lá na plataforma, me faz perguntas, eu responderei, depois você volta para o vídeo. O vídeo é legal porque você pode voltar, ouvir quantas vezes forem necessárias. Tudo bem? Vou lá pegar o meu livro. Muito bem. Então, na página 12, o título é As Paisagens e a Vida no Campo. Coloquei aqui. Então, a gente vai aprender hoje um pouquinho sobre a vida no campo. Primeiro, a gente vai relembrar a diferença de campo e cidade. Então, campo é aquela paisagem que predomina os elementos naturais, elementos que vêm da natureza, onde tem menos construções, as casas são distantes umas das outras, tem mais criação de animais, como gado, cavalos, porcos, galinha. Já na cidade,
predomina os elementos culturais, tem uma movimentação de pessoas, as casas são construídas umas ao lado das outras, tem muito comércio, muita circulação de veículo, então dá para notar a diferença. No campo, aqui na página 12 está escrito assim: a vida nas áreas rurais, campo nós também podemos chamar de áreas rurais. A vida nas áreas rurais está associada às atividades de agricultura, pecuária, extrativismo e turismo rural. Ou seja, as atividades econômicas que acontecem na área rural as principais atividades são agricultura, pecuária, extrativismo e turismo rural. Eu vou relembrar aqui um pouquinho para vocês, porque isso nós já vimos em sala de aula. Vou relembrar aqui um pouquinho qual é a função de cada uma delas e a gente volta para o livro, tá bom? Agricultura. Lembra na sala de aula que nós brincamos? Eu falei que a agricultura lembrava agrião? Muito bem, agrião é uma planta. Então, só para ficar gravadinho na memória. Então, a agricultura é aquela atividade referente à plantação. Quando as pessoas do campo, elas preparam a terra, elas colocam semente, elas regam todos os dias e quando a árvore cresce, elas vão lá e colhem o fruto. Então, tudo que é relacionado à plantação trata-se da atividade econômica chamada agricultura. Pecuária. Lembra qual foi o animalzinho que a gente falou que começa com a sílaba P? E vocês me disseram peixe. Muito bem, então todas as atividades da área rural que trata-se de criação de animais é referente à atividade chamada pecuária. Então, quando vocês ouvirem pecuária, já lembra, atividade lá do campo que é referente à criação de animais. Mas não é aquela criação de animais como nós estamos acostumados aqui na cidade. Gatos, cachorros, não, isso aí é animaizinhos de estimação. Pecuária é a criação de animais para transporte e para alimentação. Como eu falei, cavalos, gado, galinhas, porcos, enfim. Extrativismo. O próprio nome já nos ajuda a entender. Extrair. Então, é aquela atividade que extrai a matéria-prima da natureza. Então, por exemplo, o algodão, o mel, a madeira, tudo que extrai a matéria-prima da natureza está relacionado ao extrativismo. O turismo rural é uma atividade onde as pessoas que são amantes da natureza podem ter contato com a natureza. É bem simples, tá bom? Deu para lembrar? Muito bem, vamos continuar. Na página 12 aqui, ó, temos essas 3 gravuras relacionadas às principais atividades econômicas, tá bom? Lá embaixo está escrito assim: grande parte das propriedades rurais é dedicada ao cultivo de alimentos que serão consumidos pelas pessoas que residem no município, seja na área rural ou seja na área urbana. A agricultura representa um marco na história da humanidade. A prática de preparar a terra, plantar e colher mudou a relação dos povos com a natureza. Então, pega o seu marca-texto e nós vamos grifar aqui uma frase importante. A agricultura representa um marco na história da humanidade. O que significa um marco na história da humanidade? Significa que desse ponto aconteceu alguma coisa muito importante para a história da humanidade, que nós vamos ver logo em seguida. Combinado? Então, pintem essa parte. Aqui embaixo está escrito assim, ó. Você sabia? Isso aqui é uma curiosidade legal. Evitar o desperdício de alimentos é um gesto de respeito com o ambiente e com as pessoas que enfrentam o problema da fome no mundo. Então, aqui está mostrando que nós precisamos dar importância aos alimentos. Nós não devemos desperdiçar alimentos. A gente já conversou sobre isso na sala de aula, que nós devemos valorizar os nossos lanchinhos, que são preparados com tanto carinho, que nós devemos dar importância para o nosso alimento de casa, porque tem muitas pessoas na rua que não têm. Tem muitas pessoas na rua que gostariam muito de ter aquilo que nós estávamos comendo, ou às vezes até aquilo que nós jogamos no lixo, né? Porque não queremos, não gostamos, e a gente acaba desperdiçando. Então é muito importante que a gente não desperdice alimento, até em forma de respeito para as pessoas que não têm nada para comer, tá?
Na página 13, aqui tá contando, agora aqui tá essa parte do texto tá mostrando pra gente o porquê que a agricultura foi um marco na história da humanidade. Então, com o desenvolvimento da agricultura, muitos povos deixaram de ser nômades e iniciaram o processo de ocupação permanente nos seus espaços de vivência, pois, tendo o domínio do cultivo de alimentos, não precisavam mais se deslocar quando ocorria a escassez desses recursos no lugar onde estavam. Primeiro, eu gostaria que vocês levantassem a mão quem lembra o que significa nômades. Vamos lá. Nômades são aqueles homens primitivos que não tinham moradia fixa. Isso mesmo, eles não tinham casa própria, eles não tinham um lugar fixo para morar. Então, eles acampavam em determinados lugares e eles mudavam-se constantemente em busca de alimentos. Em cada lugar que eles acampavam, eles deixavam restos de coisas que eles utilizavam, ou de cascas de frutas, ou de ossos, ou de madeira, porque eles faziam fogueira, e isso ficavam lá como vestígios, né? Então, os nômades, quando eles descobriram a prática da agricultura, vou até grifar aqui, ó. Quando eles descobriram a prática da agricultura, eles perceberam que eles não precisavam ficar mudando toda hora atrás de alimento. Eles plantavam, colhiam e quando eles percebiam que a comida estava acabando, eles podiam plantar novamente. A única preocupação que eles tinham era encontrar um lugar onde tinha uma terra fértil, boa para plantar. Então, olha que legal. Por isso que está escrito que a agricultura ela foi um marco na história da humanidade, porque foi a partir da prática da agricultura que esses povos deixaram de ser nômades, tá bom? Aqui no livro, ó, tem um lembretezinho para vocês do significado de nômades. Então, sempre que esquecerem, volta aqui e lembra, tá? Aqui tem uma outra curiosidade. Você sabia que os egípcios foram um dos primeiros povos que passaram a produzir alimentos? Além de terem morado em terras férteis e às margens dos rios, o que favorecia o plantio, eles criaram e aplicaram técnicas muito importantes para o desenvolvimento da agricultura. Então, olha que interessante, os primeiros nômades que deixaram de ser nômades, as primeiras pessoas que deixaram de ser nômades foram os egípcios. Isso porque eles começaram a praticar a agricultura, eles encontraram um lugar onde a terra era fértil e perto do rio. Lembra que nós aprendemos que os primeiros povos eles povoavam sempre perto dos rios, porque era mais fácil se deslocar como meio de transporte e também porque a água ajudava na plantação. Bom, né? Bom lembrar. Atualmente, muitas máquinas foram criadas para o desenvolvimento da agricultura. Por exemplo, a semeadeira, que introduz no solo as sementes de plantas. Então, semeadeira é esta máquina aqui, ó, que a gente está vendo aqui no livro. Aqui está explicando que com o passar do tempo, a tecnologia também foi mudando, né? Então, muitas coisas tecnológicas, elas foram criadas para nos ajudar, para facilitar a nossa vida. E essa máquina aqui, ó, ela foi criada para ajudar no plantio. Mas muito bem, só que toda tecnologia, ela tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. Nesse caso aqui, o positivo é que, eu vou dar um exemplo. Faz de conta que um homem para plantar, para preparar a terra e fazer o plantio, era necessário muitos homens e eles passavam um dia inteiro para plantar 100 espécies de sementes. Com a criação da máquina, não precisava mais dos 10 homens e eles conseguiam plantar em um dia inteiro mais de 5.000 espécies de sementes. É só um exemplo para vocês entenderem. Esse é o ponto positivo. Ao invés de plantar 100 sementes por dia, plantariam muito, muito, muito mais. Então, a colheita também seria muito maior. Porém, qual é o ponto negativo disso? Lembra que eu falei no exemplo que para fazer o plantio durante o dia eram necessários 10 homens? Pois bem,
com a utilização de máquinas, não precisam mais da mão de obra dos 10 homens. Apenas um homem aqui, ele comanda essa máquina. Ou seja, os 9 outros homens ficaram sem emprego. Então, esse é o ponto negativo. É a troca da mão de obra pelas máquinas, tá? Lá na página 14, tá mostrando aqui as áreas que são povoadas no campo. As áreas rurais, elas são povoadas por diversas comunidades tradicionais que definem a identidade e a pluralidade do povo brasileiro, tais como os indígenas, ribeirinhos, caiçaras, caboclos, sertanejos, caipiras, entre tantas outras culturas. Isso aqui é legal de vocês passarem o marca-texto, porque aqui está dizendo que o povo brasileiro, ele é formado por uma diversidade de povos, tá? Então, pinta isso aqui. Isso aqui é legal. Aqui está mostrando a ilustração, aqui tem 2 gravuras mostrando um pouquinho da vida desses povos, tá? Os povos e as comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados que têm condições sociais, culturais e econômicas próprias e mantêm relações específicas com o território e com o ambiente no qual estão inseridos. Aqui está mostrando que cada região ela tem o seu próprio estilo de viver. Cada grupo de pessoas tem as suas próprias culturas, os seus próprios hábitos. Aqui é bem interessante, ó. Você sabia? A árvore do